Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui no nosso curso de automação, né? No nosso curso avançado nível 3. Vamos continuar falando, né? A gente falou em aula anterior sobre o contador AP, né? Então o contador AP ele funciona de uma forma diferenciada, né, do contador DAO. Então eu resolvi fazer uma aula sobre o contador DAO, porque deixa eu tirar esse cara aqui, porque ele funciona de uma forma um pouco diferenciada, né? Então o aluno às vezes pode se deparar. Então o contador AP ele está sempre em zero e ele vai contar até quando você quiser, até você mandar zerar ele, certo? Então vamos aqui, vou inserir aqui uma nova network, né? Então inserir a network. Então, pessoal que estiver interessado no curso de automação aí, é só entrar em contato com josecarlos.carlos@gmail.com para estar adquirindo aí o curso. Tem o avançado 1, avançado 2, o avançado 3 e já está em preparação também o avançado nível 4, né? Onde estaremos programando em bloco. Então, vai ter bastante coisas aí para o pessoal estar aprendendo um pouquinho mais de Siemens aí, pelo menos a parte básica da coisa, né? Tem os cursos mais avançados, né? Mas pelo menos para você ter uma boa noção para você estar se virando aí no campo, né? Então vamos voltar aqui na nossa aula, largar um pouco de propaganda, né? Que o pessoal às vezes está assistindo a aula, tá de saco cheio, o cara faz propaganda toda hora, foda. Mas vamos lá. Então eu vou lá, vamos colocar o nosso comentário aqui. Contador decrescente. Ou CD, né? CD, que é o nosso contador DAO. Vamos deixar só assim. Então vamos lá para nossa Então vamos lá. Então quando eu vou trabalhar com um contador decrescente, ele vai decrescer de quanto até zero. Então é importante a gente trabalhar dessa forma. O nosso contador crescente ele começa no zero e vai subindo conforme você vai incrementando na borda de subida no nosso exemplo do sensor. E quando é o decrescente, como que eu faço para mim decrementar um determinado valor quando eu estou trabalhando com STL? Então vamos lá. Então carregue, certo? Um contador. Vou colocar aqui quadrado. Carrega um contador com valor de 14. Certo? Então, carrega contador com valor de 14. Certo? Então, agora, se eu tiver, certo? Meu I 0.1, então se eu tiver meu I 0.1, ou seja, se eu tiver alguma coisa eu tenho que habilitar esse meu contador, certo? Então se eu tiver esse meu sinal de entrada, eu vou habilitar o contador. Então se eu tiver meu I 0.1, entrada para habilitar, só um espaço aqui no meio, para habilitar contador. Então observe que eu somente carreguei os dados e tem uma entrada para mim habilitar o contador, certo? Então eu vou vou colocar aqui um contador C1. Então 7, então vai habilita contador. Aqui eu tô especificando com qual contador eu vou
Poderia ser o C3, não, C3 a gente já está usando lá em cima, né? Poderia ser o C4, C5, C10, a quantidade de contador que a gente vai estar utilizando na nossa lógica. Então habilita o contador C1, certo? Uma vez que eu habilitei o meu contador C1, se eu tiver... Agora é onde eu vou colocar o sinal para mim decrementar, certo? Então se eu tiver meu I 0.0, certo? Então, sensor de decremento do contador C1, certo? Então, se eu tiver meu I 0.0, tá vendo? É que ele deu errado, que eu tenho que colocar aqui comentário, né? Senão não adianta. Então, se eu tiver meu I 0.0, que vai ser o meu sensor de decremento do meu contador C1. Então, eu vou colocar aqui, né? Que depois, se eu não tiver mais o meu C1, se eu não tiver mais o meu C1, vai ser o meu zero detect, certo? E eu vou ter a minha saída lá, o meu Q4.0. Vamos pôr o Q4.1 agora, né? Em cima eu usei qual? Deixa eu dar uma olhada aqui. Q4.0, aqui eu usei meu Q4.1, certo? Que é a minha saída, barra saída, como que eu comentei aqui em cima. Ah, não tá, já excluí. Então meu Q4.1 vai ser a minha lâmpada de contagem, ok, certo? Então aqui está a minha programação, certo? Carrego um determinado contador com valor de 14, certo? Se eu tiver meu I0.1, eu vou habilitar o meu contador C1, certo? Então esse C1 vai ser habilitado com o valor que foi carregado aqui, certo? Então quando eu for lá e eu ligar minha entrada 0.1, o meu C1 vai conter o valor de 14, certo? E conforme eu for dando os pulsos no meu I0.0, certo? Ele vai decrementar até 0 e vai atuar o meu Q4.1. Então vamos ver como funciona isso aqui na prática. Então aqui já tenho o meu contador C1, que eu já coloquei aqui para deixar pronto para a gente ganhar um pouco mais de tempo, né? Então eu vou criar a minha programação, eu vou salvar o meu programa, vou fazer o download para minha CPU. Vamos reescrever novamente. Beleza. Opa, tirar online. Sim, vou pôr ele online. Olha lá, então vamos ver como vai funcionar. Então eu vou lá, vou colocar o meu programa em RAM, certo? Aqui eu vou colocar 0 aqui. Olha lá, meu contador C1 contém um valor de 0. Então o que vai acontecer aqui no nosso programa? Opa, não é para fazer isso. O que vai acontecer aqui no nosso programa? Olha lá, eu vou ler o valor de 14, então quando eu ativar a minha entrada 0.1, ou seja, 0.1, certo? Olha lá, ativei minha entrada 0.1, meu C1 já habilitou com um preset de 14, certo? Então, uma vez que eu já tenho aqui o meu preset de 14, então eu vou começar a decrementar o meu valor. Como que eu vou decrementar o meu valor? Vou decrementar o meu valor através aqui da minha entrada 0.0. Então, meu 0.0, olha lá. Opa. E 0.0 não está decrementando o valor. Deixa eu descontar aqui.
Deixa eu ver aqui, vamos tentar identificar o que está acontecendo aqui, né? Aqui 4.0. Tá tudo certo. Parece que o programa não tá rodando direitinho aqui. Opa, tá ok aqui, ó. Esse é meu C1. Deixa eu identificar aqui o que pode estar acontecendo. Vamos ver o que pode estar acontecendo aqui. Vamos fazer. Ah, tá aqui. Claro, né? Então, vou tirar aqui. Aqui o meu contador, sensor de incremento, né, do meu contador C1, mas eu não disse qual tipo de contador que a gente está usando, né? Então é o meu CD, que contador Down, né? Que é o nosso contador decrescente, que está escrito aqui, eu acabei esquecendo. CD C1, certo? Então, estou utilizando aqui o meu contador Down, contador Down C1. Vou ajeitar aqui o nosso programa, vamos salvar novamente. Isso, vamos fazer o download para o nosso CLP. Opa, não pode fazer o download porque o meu CLP está em RAM. Vamos estopar ele aqui, fechar o meu vírus aqui. O vírus aproveitando para fazer uma propaganda no curso errado na área, hein? Vou fazer o download. Sim. Olha lá, muito bem. E agora eu vou colocar ele online. Fiz o download, coloquei online. Vamos colocar em RAM. Opa, olha lá, ele já decrementou o 13, certo? Vamos zerar lá o nosso contador para a gente ver novamente como funciona. Vamos pôr 0 aqui, certo? Então eu vou colocar o meu, habilitar, né? Olha lá, o load já carregou lá um contador com valor de 14, e a partir do momento que eu tiver o meu I 0.1, certo? Olha lá, já habilito o meu contador como 14, meu C1 já contém o valor de 14. Então no meu I 0.0 ele já vai conter o valor, ele vai começar a decrementar o valor, ó. 13, 12, tá vendo? Exatamente como a gente tinha imaginado, a gente decrementar esses valores conforme é assim que funciona aí o nosso contador decrescente, certo? Então, olha lá, chegou a 0 o nosso contador, ele setou a minha saída Q4.1 conforme imaginamos, certo? Então, mesmo que eu tenha atuação do sensor aqui, ele continua em 0, ou seja, ele só vai atuar novamente. Opa, aqui ele tá 0, ficou setado. Então ele vai atuar novamente quando eu carregar o valor. Olha lá, quando eu carrego o valor, ele, como eu não tenho o valor igual a 0, né? C1 não é igual a 0, então eu derrubo a minha saída. Então ele só vai manter, ele vai manter a minha saída em 1 enquanto eu tiver com o contador ativado, né? Enquanto meu contador tiver 0, eu mantenho a minha saída em 1. Mesmo que eu queira tirar igual eu fiz, eu não vou conseguir, somente quando o meu contador tiver um valor pré-setado que a gente setou aqui no carregador
no load. Então observe que eu criei, fiz questão de colocar esse contador decrescente. Ele é um pouquinho mais chato, mas é importante o aluno saber também, porque isso daí ele vai encontrar uma forma diferenciada em contador, dependendo do tipo de máquina, dependendo do tipo de programação que o operador, que o programador executou naquele equipamento, certo? Fica aqui mais essa aula sobre o avançado nível 3. Pessoal que estiver interessado aí no curso, basta entrar em contato com josecarlos.carlos@gmail.com. Fica aí mais essa aula, meu muito obrigado.